Olá pessoal, o tema do vídeo de hoje pode parecer simples, mas vou falar sobre uma classe de suplementos que eu vejo assim, mas muitas dúvidas a respeito da sua utilização. Estou falando dos suplementos de carboidratos, que em algumas modalidades esportivas acabam sendo a grande estrela, principalmente aquelas atividades de longa duração, com uma alta intensidade, obviamente, mas principalmente com uma duração mais longa, e em contrapartida acabam sendo suplementos temidos por praticantes de musculação que têm um treino mais curto, mas que eu vou mostrar algumas possibilidades de uso até mesmo para os praticantes de musculação. E pessoal, o mais importante aqui dentro do nosso canal é a nossa interação. Então sempre deixem nos comentários suplementos ou aspectos relacionados à nutrição em si que vocês gostariam que eu abordasse para vocês, sempre com foco da nutrição esportiva, mas lembrando que nutrição esportiva é para todos. Se existe uma nutrição que não é esportiva, é a nutrição para o sedentário, porque a nutrição esportiva engloba desde atletas de alta performance até esportistas que não têm uma busca por algum desempenho maior no esporte, mas que se exercitam, pessoas que buscam no exercício físico um auxiliar com relação à prevenção e até mesmo no tratamento de doenças. Então, enfim, a nutrição esportiva engloba todos os públicos e dentro dessa grande variedade de possibilidades, eu gostaria que vocês colocassem sempre aqui sugestões sobre vídeos de conteúdos que eu poderia estar abordando com vocês. Quando falamos em suplementos da base de carboidrato, acredito que de imediato surja à mente aquele pacote de maltodextrina, que é o carboidrato mais tradicional na indústria de suplementos. Mas também temos outros, é aí que vem a confusão. Temos a dextrose, temos aqui a palatinose, trealose, o oximase, temos aqui diferentes formas, barra energética, géis, claro, em pó, ou apresentações já líquidas, como vários repositores glicohidroeletrolíticos, enfim, balas, e isso acaba gerando muita confusão. E ainda tem a questão dos eletrólitos, né? Alguns têm eletrólitos, outros não, mas vou mostrar para vocês de uma forma muito simples, uma explicação que pode ajudar você, consumidor, a estar buscando as melhores opções. E, claro, você estudante, profissional de nutrição também, podemos aqui ter esse nosso bate-papo. Lembrando sempre, a minha combinação de conteúdos envolve sempre a minha experiência com a indústria, minha experiência no consultório e também sempre buscando aqui a ciência como um grande parâmetro. Mas temos que ter essa união entre os três. Não adianta a ciência nos apresentar um determinado suplemento que é incrível e esse suplemento ser muito caro ou de difícil acesso, ou então algum suplemento que não tem uma boa adesão na prática clínica por vários fatores, seja palatabilidade, por exemplo. Por isso que eu bato muito na tecla da teoria em combinação com a prática, diminuir esse gap gigantesco que existe entre indústria, ciência e rotina de consultório. Eu vejo muita confusão a respeito do uso da palatinose. A palatinose é um carboidrato com absorção mais gradativa, mais lenta, assim como a trealose e assim como também o oximase. E isso pode parecer muito interessante durante o exercício. Afinal de contas, nossa, vai ser uma absorção mais gradativa, o meu esportista, o indivíduo vai ter uma energia mais constante durante ali o seu treino, durante a sua prova. No entanto, ela acaba não sendo tão confortável assim para o nosso trato gastrointestinal quando utilizada durante o exercício. Portanto, se o seu intratreino contiver palatinose, que seja numa quantidade muito pequena. Durante o exercício, o mais interessante é a combinação de glicose com frutose. Aí entra maltodextrina e principalmente também aquelas combinações de fórmulas que já vem numa proporção adequada, contendo também aqui a frutose. E a presença de eletrólitos nessas combinações de glicose mais frutose faz sentido em atividades mais prolongadas, no caso, acima de 2 horas, no caso de duração. Um treino, por mais que ele seja intenso, de 1 hora, não é uma grande preocupação a presença ali de eletrólitos
na sua composição. E lembrando, né, indivíduo que já tem um gasto de uma perda muito grande de suor, uma perda muito grande de eletrólitos durante o exercício, não é apenas na reposição que ele vai adequar, ele também precisa ter uma adequação ao longo de toda a sua alimentação, contendo aqui uma quantidade maior de sódio, para já auxiliar nessa provável perda que acontecerá no seu treino. Por isso que não dá para colocar toda a expectativa no suplemento, ele é um complemento aqui da alimentação. Agora, a palatinose, trealose, o oximase, fora do horário de treino, acaba sendo muito interessante. Aí entra essa questão de poder ser utilizados pré-treinos ou até mesmo de ser compor uma determinada refeição em algum horário do dia que aquele indivíduo não consegue ingerir a quantidade necessária de carboidrato. Então pode ser um lanche da tarde em que aquela pessoa vai fazer um shake, aí ela vai fazer um shake com palatinose e whey, dando aqui um exemplo, algum blend proteico, não vai usar maltodextrina afastado do seu horário de treino. Então, aí que está aquela questão, não existe o suplemento bom ou ruim, existe o contexto e aí sim vamos introduzir dentro daquele contexto, porque quando falamos em carboidratos na forma de suplemento, o clássico é a utilização logo antes, durante e logo após. Mas também podemos pensar em um suplemento de carboidrato para aquele indivíduo. Vamos pensar lá, alguém que é um ectomorfo, uma dificuldade muito grande de ganhar massa muscular, não tem grande apetite assim, nós podemos colocar refeições líquidas e um suporte de carboidrato também auxiliado com aqui uma palatinose ou, no caso, um oximase. Mas lembrando que também podemos fazer isso por meio de alimentos, mas fica a possibilidade também do suplemento nesse caso. Agora, quando fala de treino, aí vai depender de qual é esse treino. Quando falamos de um treino muito intenso, com aqui uma duração maior, vamos lá, vamos colocar um pedal de 3, 4 horas de duração de alta intensidade. Aí fica muito simples nós visualizarmos aqui essa suplementação de carboidrato. Se vai ter carboidrato logo antes, vai depender da alimentação prévia. E se for cedinho esse treino, da alimentação também na noite anterior, mais o café da manhã, se realmente conseguimos o suporte adequado de carboidrato. Caso não seja necessário, um shake aqui de carboidrato também antes da atividade pode ser interessante, mas eu digo pode ser que mais uma vez vai depender das condições que esse indivíduo se alimentou na noite anterior e também no seu café da manhã, imaginando que esse treino vai ser logo de manhã, como acaba sendo muito comum. Um treino mais longo, interessante utilizar alguma suplementação que contenha já esse carboidrato, já nessa maneira, principalmente glicose mais frutose e a presença de eletrólitos. E durante esse treinamento, vamos utilizar pelo menos aqui entre 30 e 60 gramas de carboidrato por hora. Tudo vai depender do quanto que esse indivíduo também, ele treinou o seu intestino, porque nós temos aqui atletas de alto nível que chegam a usar 90 gramas por hora e até alguns fenômenos que usam até 100, 120 gramas por hora, mas aí já está jogando a bola lá para o nível extremo do alto nível. O habitual, entre 30 e 60 gramas de carboidrato por hora, podendo ser utilizado essa bebida glicohidroeletrolítica, né? Vamos imaginar ali essa composição já pronta nesse sentido, e importante colocarmos aqui uma concentração que tem um ótimo esvaziamento gástrico. No caso aqui, 6% de concentração acaba sendo algo bem factível e algo possível de ser introduzido, e podemos chegar aqui até a 8% com grande tranquilidade. Também existem situações que saem dessa composição, mas mais uma vez, aí entra individualidade, é um caso muito específico no consultório, um nível mais acima ainda, mas aqui vamos falar de algo mais geral. E pode colocar algum alimento no meio? Pode, até muitos atletas não gostam de utilizar só a bebida mais doce, pode se beneficiar também utilizando, vamos lá, purezinho de batata, pode levar aqui um sanduichinho, né, com uma situação aqui, aí geleia de frutas encaixa muito bem. Isso é muito individual, até algum alimento que traga ali alguma memória afetiva, num treino mais longo desse, acaba sendo muito interessante. Géis podem ser interessantes? Podem, mas também essa base de glicose e frutose mais eletrólitos. A presença até de um pouco de cafeína durante o treino pode ser bem-vindo para aqueles indivíduos que toleram muito bem aqui a cafeína. Isso durante o treino, e logo após o treino, pensando em otimizar a recuperação, também podemos pensar em um carboidrato com uma rápida absorção. Existem até alguns produtos já com uma combinação bem interessante, pensando aqui em recuperação, por exemplo, 4 partes de carboidrato para uma aqui de proteína, mas você pode fazer isso de uma forma mais caseira também, colocando cerca de 1 grama de carboidrato por quilo de peso
mais ali o seu teor de proteínas, né, pensando aqui numa proporção de 4:1. Então, isso é apenas aqui uma sugestão que, mais uma vez, podemos individualizar. Estamos falando aqui de um treino de endurance de altíssimo nível, um treino de musculação de 1 hora. Nós não temos essa necessidade de uma quantidade tão alta assim de carboidrato, exceto para aquele indivíduo que é um hard gainer, que tem muita dificuldade em adequar a sua dieta com relação às quantidades de carboidrato. Então, também pode ser necessário a suplementação de carboidrato durante esse treino de musculação, mas aí entra algumas situações. Esse indivíduo que precisa de mais carboidrato, de novo, metabolismo muito acelerado, ou um treino, por exemplo, em jejum, a pessoa não tem tempo para se alimentar, aí intra-treino pode ser utilizado aqui um mix, vamos lá, de carboidrato, até mesmo com aminoácidos essenciais durante esse treino, ou algo logo antes também. Nós sabemos que até mesmo a suplementação com whey, se for muito em cima do treino, acaba sendo desconfortável para algumas pessoas, enquanto para outras não, mas para aquelas que for um pouco desconfortável, mix de aminoácidos essenciais com um carboidrato de rápida absorção, no caso até a maltodextrina vai muito bem, pode ser algo muito bem-vindo logo antes, em cima da hora do treino, ou então durante a hora do treino. Eu tenho 30 minutos antes. A palatinose poderia ser utilizado aqui como uma base de carboidrato para um treino nessas condições. Enfim, acho que o mais importante é sabermos que tudo vai depender do contexto. Pode ser, no caso, uma maltodextrina muito interessante, ou então pode ser, no caso, uma palatinose muito interessante, ou então nenhum dos dois. Podemos utilizar algum repositor já pronto, né, que tenhamos ali uma quantidade adequada de glicose, mais frutose, mais eletrólitos. Então, o mais importante é sempre a individualidade, buscar sempre acompanhamento com o nutricionista. Quanto mais elevado for o nível do seu treino, mais você precisa de um nutricionista para elaborar uma dieta qualitativa, mas também quantitativa. Então, fica aqui a dica sobre uma classe de suplementos que eu vejo que muitas vezes ela é esquecida, mas que ela é de fundamental importância para a performance, recuperação e sistema imune. Treino intenso com baixa ingestão de carboidrato afeta o seu sistema imune, vai afetar a sua qualidade de vida como um todo, vai afetar o seu trabalho, o seu estudo e, claro, o seu rendimento também no exercício. Espero que tenha gostado, que tenha feito sentido e contem comigo colocando mais aqui sugestões de vídeos que eu estarei fazendo para vocês. Abraço, pessoal!